É isso aí? Deixa eu botar a cadeira aqui do ladinho. Não, tá bom sim. Eu vou sentar no sofá também. Ok. Faz parte do nosso show. Faz parte do meu show, meu amor. De madrugada, um talaca sobre cama. Foi? Foi! Oi? Foi. Foi? É problema na recepção, mano, não na transmissão. Ah, se Era foi, ele. foi! Chegamos direto do espaço para o Pico da Manhã. Do Omelete, cheguei. Pico da Manhã. Começando então mais um programa satélite da Iniciativa Javali, né? Aqui, ó. Quê? Não, Ok. tá falando da abertura, faz nada. Ah tá, desculpa, vai lá. Não foi nada. Agora tu começou, continua. Não, continua falando, Fafá. A gente vai seguir falando. Exatamente. Que hoje o assunto é espetacular, mas Fafá, apresente o programa. O Fafá também é espetacular. É o âncora. Espetacolare! Começando aí mais um programa satélite, né, Carlos Boto? É isso aí. Hoje falaremos do quê? Vamos dar mais uma pincelada em engenharia reversa aí. Vamos falar algumas questões polêmicas dentro do assunto da engenharia reversa, que é um subassunto da ufologia aí. Muito assunto dentro de assuntos. Impressionante. Com assuntos e sobre assuntos. Era. Estranho aqui. E vamos falar sobre os patrocinadores do nosso programa. Lucas Herrera, né? O argentino. Boa noite. Fagner Peixe e Carlos Boto das Gradas. Eu. Os patrocinadores do nosso programa são Comunica Art Designer da nossa amiga Priscila Fabiani. Gelo e Gelo Telekit aí do nosso amigo Felipe. Procurem todos esses aí, né, no Facebook, né? Facebook. Temos também Antro Estúdio do meu amigo Moisés. Conheça alguém, ver ele por aí, diga que estamos com saudades. Casa de Insetos, Estúdio Selo Musical, do meu amigo Maestro Sujo. E São Roque Barbearia Tradicional, pra quem não viu, hoje eu até, né, aparei aqui o cabelo. Fiz Não a foi hoje, barba, foi sábado. né? Pra ir naquele evento maroto que teve no sábado. Temos que falar do evento, né? Temos que falar aí dos eventos do fim de semana que ocorreram aí. Foi uma sensação. O que ocorreu no sábado-feira, Rafa? Foi a festa de São João Rock and Roll do coletivo novo que está se formando aí, o coletivo Olho Mágico, ali na Casa na Árvore, né? É o nome do No local. espaço ali. Exatamente. Eles abriram os trabalhos ali, vão fazer as reformas e tudo mais, de um lugar bacaníssimo. Nas próximas festas, por favor, vão lá, quem não pôde ir, porque é muito bacana. E como é que tava a festa lá? Tava chuva, frio. Tava com muita chuva, Vento e muito arco-íris. frio, ventos e arco-íris e quentões maravilhosos e saborosos, e o grande show da banda Guetal, que matou a pau, né? Muito Legal. bom os guri. Foi um bom evento aí. Tomara que seja o primeiro de vários aí. Inclusive com a nossa participação aí, marota, na situação. E temos projetos, né? muitos projetos, né? Vamos ver o que acontece. Estamos virados em projetos aí, pro projeto 2019, né? Final de 2018, começo de 2019, vamos estar na mesma merda. Mas então tá. Hoje Compartilhem esta live como se fosse corrente de Orkut, tá? Porque eu acho que na quinta-feira, no programa da quinta-feira, para todo mundo que compartilhar aí, de segunda a quinta, nós vamos estar sorteando um corte de cabelo e de barba da Barbearia São Roque Tradicional. Aí, Opa! Vamos estar sorteando aí, então, para todo mundo que compartilhar e colocar ali, já pensou em pintura? Uma estética facial. Eu quero um corte de barba, eu quero um corte de cabelo, compartilha em modo público. Eu posso participar também? Infelizmente não, né, Argentina? Também mandou boa noite aí, Lucas. Olha, mami, beso. Um beso pra mim, mamita.
Amanhã, então, todo mundo aí torcendo pra... Quem é que vai jogar? A Chile Monteiro entrou também, Fafá? Faz tempo que eu não vi a Chile Monteiro por aqui. A Shelly, quer dizer... Ah, é Shelly? Isso. Oh, Pode ser Shelly, pode ser Shelly também, né? Shelly Monteiro. Ana Paula Oliveira, boa noite. Beijo, Fiz Shelly. uma pergunta sexta, pode ser que o Boto me responda. Respondo. Qual era a pergunta, Ana Paula Oliveira? E Kátia Santos, boa noite. Boa noite, aí, Cátia. Qual é a Santos. pergunta? Faz aí a minha. O Boto é o Eu oráculo. respondo. É o oráculo. Pode ser que eu minta, mas eu vou responder com certeza. Responda. Eu vou responder. Se ela quer que tu responda... Iniciando os trabalhos, então, Lucas, hoje vamos ter todo o nosso esforço voltado para a pequena biografia de um homem. Quem é essa pessoa? Apenas um homem. Philip J. Corso. Ah! E não só isso, né? The Day After Roswell, o dia depois de Roswell, né? O livro escrito por ele, após se aposentar, após uma patente muito bem resolvida dentro do exército americano, tendo trabalhado ao lado de MacArthur, Arthur Trudeau e todos esses homens de New Point aí, West Point, aliás, que estiveram envolvidos desde a Segunda Guerra até os tempos presentes na história militar, para quem curte história militar. Mas vamos dar uma pequena introduzida então nesse rapaz, depois vamos meter os pontos específicos da história dele, onde culminam com esse tema de hoje. E lógico que eu também vou fazer o papel de advogado do diabo aqui, vou botar todos os contrapontos na história dele, que por mais fascinante que seja, tem muita ressalva. A gente tem que botar em conta que é muita controvérsia. A pergunta da Ana Paula só vai poder ser respondida na quinta-feira. Porque a pergunta é: por que é maestro sujo? Ele não é chegado a um banho? Só quem pode te responder é o maestro na quarta-feira, desculpe. Vamos guardar essa pergunta para o que nosso querido maestro sujo aí, para ver o que Vamos ver se ele está limpo. Priscila Fabiane, boa noite, Javalis. Este assunto Boa é noite, babado, Gui. hein? Se é babado, é babado. É barbado. Inclusive, vou aproveitar aqui. Teremos um programa sobre o especial do satélite que Semana que vem. está se desenhando aí, que todo mês vai ter um especialzinho aí com temas atuais. Ficou para o dia 16. Na outra segunda, teremos aí o nosso querido antropólogo, o senhor Machado, Hugo Alexandre Pérez, e nosso querido historiador da casa, o senhor Marcos, discutindo movimento negro, abolicionismo, os negros da história. Vai ser um programa que vai A pegar história do movimento negro em geral. E duas pessoas que são diplomadas, hein? Vocês vão ouvir aí o testemunho de diplomados e estudiosos do assunto. O Machado esse ele é negro? Sim. Ah, então tá bom. Por quê? Porque, né, vai que tu bote um branco a falar do movimento negro. Não, Dá merda. mas a gente... Mas Eu não é o caso. gosto, eu gosto desse assunto. Até Felipe propôs a pauta pros Pros amigos, né? participantes. Vamos ver se a gente consegue arrastar mais alguém aí, também com gabarito para falar. Mas Mas não percam, porque o trabalho vai ser bem legal. E, inclusive, o Machado de Assis, que vulgo Já Alexandre... fica aí, Pri, já faz a publicidade para nós aí, Pri. Dia 16 ficou aí, já pode começar a divulgação. Inclusive, o Alexandre, ele é mestre, né? É mestre. O Alexandre é mestre, formado pela URGS. Olha aí, hein? Sandra Goiás Ferreira, boa noite, gente bonita, Javalis. Boa Boa noite. noite. Ana Paula Oliveira, filha da puta, não me respondeu. Ele tava no dia que fiz a pergunta, a gente não viu então, Ana Paula. Ana, Mas a primeira coisa que falaremos quarta-feira vai ser disso. a origem. Vai ser a origem. Maestro Sujo, a origem. Vai ser sobre isso. E se o maestro estiver nos assistindo aí, por favor, maestro, né? pior, responde Responda, a Leonardo. Ana Paula Oliveira. É isso Então, aí. agora já chegou mais pessoas, então, por favor, vocês falem novamente sobre o que é o assunto, por favor. Engenharia reversa. Ufologia e engenharia reversa. Eu vou começar com um pequeno introdutório sobre o que é engenharia reversa, depois eu vou pro Felipe, daí tu assume a bronca aí. Sim. Eu vou antes eu sei que não, a gente vai dar uma palhinha, só para dar uma palhinha do caso Roswell, uma palhinha. A gente não vai falar sobre o caso Roswell. O Mas uma tema palhinha. de hoje, ele orbita em torno do caso Roswell, só que nós vamos deixar bem claro que a gente não está falando do caso Roswell, e o programa sobre o caso Roswell vai ter que ser um especial, porque é De muita vários coisa. programas. Aí agora a Sandra Goiás falou, tá, então por que é boto? Perfeito, Sandra, perfeito.
Ninguém sabe o que é boto. Pior, cara. Vou te dizer que... Nem eu sei, quando te conheci já era boto. Cara, eu presumo que seja, porque na época do colégio ainda, nos meados de 97, eu usava um boné que tinha um boto. Do movimento Greenpeace, que eu usava um boné de militância do Greenpeace. Militância do Greenpeace. Então era gordinho já. Não, cara, não muito. Não era gordinho. Mas... Era daí um amado, querido colega, eu cruzo com ele ainda pra rua, o Luizinho, lá da Coreia, do Lisboa, lá. Ah, pode crer, Luizinho. O Luizinho começou a me chamar de Boto. E ele era muito bom pra apelido, cara. O que ele botava, ficava, tá ligado? E ficou. Já são o quê? Normalmente a galera lá da Coreia é muito 20 boa de anos. apelido. 20 anos aí e pegou, né, cara? 21 e já era boto. É, pior, ele pegou esse treco. Ele pegou uma maldição, eu diria. E a princípio eu acho que é por isso, Sandra, porque não tem nenhuma outra história que justifique o apelido, assim. Mas a princípio... Eduardo Tavares, o Pichulin, disse: o Boto também tinha uma bochechinha rosa. Ah... O Pichulin, Pichulin, direto do Morro de São Paulo. Não tem nada melhor pra fazer nessa ilha paradisíaca. É sério mesmo, Eduardo. Não tem nada pra fazer aí. Sandra Góes Ferreira, eu conheço o peixe, mas tu não tens o bico de peixe. Camila Almeida Rio e Clóvis Borchá, o coração Beijo, de Camila. formiga da Padre Chagas. Chagas. Grande coração de formiga, Chegou. tava desaparecido, hein? Pois é, coração de formiga, Abraço pra sentindo Padre a tua Chagas, falta. hein? Toda. Esse programa cada vez tá virando mais uma sessão de Abraço e travinha. beijo. Qual o assunto, pessoal? Então é teoria reversa. A gente tentou 3 vezes. Teoria Engenharia reversa. reversa. Engenharia reversa. O que é engenharia reversa, Fafá? Engenharia reversa é uma coisa que não é assim, vai virar do outro jeito. Aí. Por favor, Muito bem. Não, quando vou começar? Vamos lá, então, engenharia reversa então, é um pequeno nicho dentro do assunto da ufologia, mas querendo deixar claro que o termo não pertence a esse assunto. O termo ele é difundido muito dentro da história militar, digamos assim. Engenharia reversa, desde os âmagos da guerra, existe. É o ato de tu pegar uma tecnologia que tu desconhece, tu conseguir uma cópia desse artefato por meios lícitos ou ilícitos ali no calor da batalha, levar para os teus engenheiros, desmontá-lo, ver como ele funciona e recriá-lo para o teu uso. Lembrando que no Bakumatsu, no final do período da Era Meiji, o Japão encomendou, que não tinha o domínio ainda das armas de fogo, para expulsar alguns exércitos invasores do Ocidente, encomendou com piratas uma carga de arcabuzes, que eram armas de fogo, deu para os engenheiros, eles desmontaram, recriaram, e somente assim os japoneses conseguiram prolongar o seu período de harmonia sem armas de fogo, somente depois chegou ao fim com os ingleses, já no século XVIII. O coração de formiga ele conseguiu sintetizar o que é. Vai lá. Ele botou aqui, ó, engenheiro de obras prontas. É mais ou menos por aí. É exatamente isso aí, coração. É exatamente isso aí, coração. É isso aí, coração. Mas a princípio é exatamente isso aí. Existiu muito esforço, principalmente na época da Guerra Fria. A principal arma e objetivo da Guerra Fria dentro da espionagem industrial foi a engenharia reversa. Os americanos capturaram MiGs russos e recriaram e incorporaram essa tecnologia. Os franceses, que era a única nação que detinha a tecnologia dos helicópteros, foram dissecados pelos russos e pelos americanos, capturavam modelos, desmontavam e incorporavam a tecnologia. Os F-15, se não falar a memória, foram capturados pelos russos, desmontados e incorporados à tecnologia russa. Quer dizer, essa putaria sempre existiu. A engenharia reversa é o foco da espionagem como um todo. Todo mundo vê aquele filmezinho de espionagem maroto, o cara que rouba um modelinho ali, um treco, entra no laboratório do fulano para ver o que o cara estava criando com essa tecnologia fantástica que ele estava fazendo ali. Toda essa mitologia, toda essa história foi
que surgiu dentro desse período aí pós-Segunda Guerra, em que os países estavam não declaradamente continuando as pesquisas que se iniciaram na Segunda Guerra, pesquisas armamentícias e tecnológicas que levaram a esse boom tecnológico que foi o século XX, né? Que a gente teve um crescimento incrível em matéria de tecnologia. A gente começou a Primeira Guerra com pelotões ainda a cavalo e acabou a Segunda Guerra com carros de combate, helicópteros e armas teleguiadas, quer dizer, Sim. foi um salto tecnológico de 25 anos absurdo. Bombas nucleares. Com uma bomba nuclear, né? Fechamos as grandes guerras com uma arma impossível se olharmos aos olhos de 1904, que é quando começam as articulações da Primeira Guerra, podemos dizer assim. Então, a engenharia reversa engloba tudo isso, engloba essas pessoas que por baixo dos panos estão constantemente sabotando, entre aspas, e capturando tecnologias que não se possuem, que a nação em questão não possui domínio para criá-las, e simplesmente as desmontando, as estudando o seu funcionamento para depois a utilização da mesma. Dentro disso, temos um nome aí presente desde o final da Segunda Guerra. Nome polêmico. Um nome E polêmico. importante, né? Porque Toda a patente, é bom deixar claro aqui durante o que nós formos expor, toda a patente da pessoa em questão é estudada e é comprovada. E para quem compreende história militar aí, todos os nomes que foram citados são nomes de peso. Ele trabalhou com ele era secretário do Trudeau. Arthur Trudeau foi uma das maiores notas de West Point até hoje. Ele trabalhou com o general MacArthur, que foi outro nome importantíssimo na Segunda Guerra, e que levou a história desse homem que a gente vai agora expor aqui, uma breve passagem para explicar como é que isso vem a correlacionar com a engenharia reversa. Né? O que nós temos aí, Fafá? O Coração de Formiga falou aqui que na engenharia nada se cria, tudo se copia. Um beijo para todos os engenheiros. Todos os engenheiros aí que vão tomar uma cela na base de Chagas aí. pra nada. Exatamente. Todos os engenheiros que vão tomar uma serva na Praia de Chagas procurem Clóvis Boechat. Clóvis Boechat, é esse o nome que vocês estão procurando. Vai daí, a gente. Vai daí, a Bom, gente. então o nome em questão é o ex-tenente coronel, já faleceu em 98. Faleceu há pouco tempo. Faleceu em 16 de julho de 1998, na Flórida. E nasceu dia 22 de maio de 1915, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Esse cara chegou a um cargo muito alto, né, Boto? Tenente coronel. Tenente coronel, isso até é questionado pelos estudiosos do caso, que é o seguinte: se ele era tão importante, por que ele não era coronel? Mas também há questões de patente na época, que assim, tenente coronel, eles tinham uma mobilidade muito maior dentro da hierarquia do que simplesmente coronéis. E detinham tanto poder classificatório, podemos dizer assim, quanto. Então é questionado. Por que é questionado? Porque ele nunca foi coronel. Mas Pode ser por isso. Mas a questão é que se levanta aí que foi sim por uma questão estratégica. Que a patente de tenente-coronel teria mais mobilidade dentro da hierarquia constitucional, dentro da política a quartelada, do que um coronel que teria funções mais específicas e teria uma mobilidade mais engessada. Teria que tratar de certas coisas. Não. Exatamente. Então, E o curso era um cara mais ativo, né? Como ele novo já era tenente-coronel, e ele começou a trabalhar para o Trudeau muito cedo, por demandos deste, acredito que foi uma questão estratégica do Trudeau, de ter um tenente-coronel próximo, dentro da função que ele fazia, né? Sim. Para ter uma certa mobilidade dentro do aquartelamento ali. Mas a princípio manda daí. Bom, como eu falei, ele nasceu na Pensilvânia em 1915 e morreu em 98. Escreveu um livro polêmico e famoso, né? Foi só um livro, né? Só um livro. The Day After Roosevelt, que seria o dia depois do caso Roosevelt. Ele ganhou a medalha da campanha americana
E participou da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia. Sim, ele foi como ele combatente. foi no final, finaleira da Segunda Guerra, ele já estava ativo, mas onde ele foi mais atuante foi na Guerra da Coreia mesmo. Que foi uma guerrinha ali que a gente já falou, né? Sim. Aquela guerrinha Uma guerra marota. Aquela guerrinha pra se usar brinquedos ali. Tinha um monte de brinquedo novo que a gente Tinha que experimentar. tinha que experimentar, então fizemos a Guerra da Coreia aí, pra usar esses brinquedos que não deu tempo de usar na Segunda Guerra. Então, Boto, e a história desse cara ali começa ele fazendo uma guarda no hangar, né? Ele disse que, né, muito cedo, ele disse que cedo já teve contato com o tudo, tema, na verdade, né? com todos os aspectos do tema, no momento em que ele estava, aquele novo e aquartelado, ele teve contato com os destroços da famosa queda de 47. Ele disse que viu, muito cedo ele viu os destroços. Caiu uma nave e ele viu. Ele já viu os destroços da queda arquivados. Ele viu no hangar guardado em caixas o material lá recolhido e uma entidade ensacada lá. Duas, né? Parece que duas, ele disse que viu, era mais de uma, eram 4 na queda. Né? Mas ele disse que cedo viu esse tema e mas isso passou. Que daí continuou a trajetória militar política dele e esse assunto ficou na história dele. Logo depois... E é muito estranho que ele tenha tido... Isso que eu achei estranho, pô. Ele também disse que tinha muitos documentos no arquivo como aquele arquivo Arquivo X, arquivo do Mulder. E aí ele disse que teve acesso também a esses documentos, né? Não, eu achei estranho que... Os documentos ele já teve acesso depois, quando ele foi designado. Sim. Até o presente... Não naquele dia do hangar. Não, até o presente momento ele só era um milico. Mas eu achei estranho, por que ele teve acesso a um hangar com algo tão importante, digamos assim? Seria uma dúvida, né? É complexo. Eu não sei em que data isso ocorre. Eu não li o livro dele. Eu sei que é um livro que não tem tradução e é caro. Como são poucos os títulos bons traduzidos e de fácil acesso, podemos dizer assim. Se não me engano, ele está R$218 por esse livro. R$218? Só para vocês terem uma ideia, né? Não, é caro até em dólares. Não preço corriqueiro para um livro, né? Infelizmente a gente não... Tenho a minha pequena biblioteca, mas esse não faz parte ainda. Mas... A princípio, o que aconteceu em 47 é que, assim, eu vejo da seguinte forma. Houve um barata-voo ali, né? Aconteceram fatos extraordinários que o exército não estava pronto para receber. Acredito que não haviam protocolos para se lidar com todas essas questões que ocorreram. E o que culminou nessa loucura, mano. Entendeu? Não havia um protocolo, não havia um procedimento para uma queda de veículo não identificado. Então ocorreram muitos enganos, muitos erros por parte dos militares, por parte dos civis também. Ocorreram vários comunicados errôneos à mídia. E toda essa confusão que a gente conhece como o caso Roswell vem a ser o marco do início da investigação e do início, talvez, do tal do acobertamento, que um dia a gente vai discutir ainda. Mas o que mais precisamente me parece que foi o início dos procedimentos. Quando se criou um procedimento para isso. Antes não havia. Então assim, se acontecer alguma coisa dessa forma, tu tem que lidar desse jeito, tu tem que levar para esse lugar, tu tem que falar com fulano, com Beltrano. Eu acredito que dentro da hierarquia deles não havia uma lógica de trabalho para isso. Por isso que soldados perambulavam pelos hangares, o material ficou arquivado e armazenado em qualquer lugar até se criar um lugar para isso. Sim. Que foi a base Patterson, que depois veio a ser conhecido como Área 51. E hoje também já tem outra, né? Exatamente, tem Dulce, tem Groom Lake, tem Mooncroft, tem um monte de bases secretas, né? Onde toda a tecnologia de ponta dos Estados Unidos é executada, não é uma questão só de OVNI. Pega o famoso B-2, né, as naves stealth, pega o X-51 que está sendo desenvolvido agora, que realmente é um disco voador a nave, tá ligado? O treco realmente, tu olha para aquilo, tu fica impressionado com o voo do X-51. O treco é uma nave muito exótica.
E tudo aquilo eles pegaram da... Não, isso existe, entendeu? É tecnologia americana. De onde veio não importa. A questão é que isso é desenvolvido num lugar secreto. Isso não fica aos olhos do público. Claro que não, né? Até porque existe... Engenharia reversa dos outros. Exatamente, esse é o espírito da Porque coisa. a engenharia reversa dos outros é colírio, né? Então, antes de qualquer coisa, essas bases todas místicas, com essa mítica toda em volta, tipo Área 51, Lake, Dulce, Moncroft, todos esses lugares, eles existem para guardar essa tecnologia de ponta, né, para que isso não fique aos olhos do grande público. Sim, e o que te garante que isso não é um mito dos próprios americanos pra galera não querer fuçar ali? Tipo, mano, isso aí a gente pegou... Isso, a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso que se chama Departamento de Desinformação. Existe... Isso tem no Brasil bastante. No Brasil tem muito. Mas Cara, isso aí não é proposital, é normal. No Brasil. No Brasil não é proposital. Lá Não, mas é por incrível que pareça, o brasileiro sabe jogar muito xadrez com a mídia. Ah, sim. Acho que a gente, nós, antes de qualquer pessoa, a gente sabe usar. A gente sabe como é que as pessoas funcionam. Jeitinho, né? A gente tem esse conhecimento que as outras... é por isso que a gente trola tanto a mídia. Por isso que a nossa internet é única no mundo. Que a gente usa a mídia de uma forma muito filha da puta. Contra ela mesma, né? Contra ela mesma. A gente consegue... Um dia vamos nos desligar, né? Um A dia... gente só não dominou o mundo porque a gente não quis. Exatamente. Tá? O dia que o Cid decidir dominar o mundo... O dia que o Cid do Não Salvo decidir dominar o mundo tá fudido. Acabou, velho. Acabou. Depois que ele trollou a Coreia do Norte, acredita em qualquer coisa. Aquele louco é muito inteligente pro mal, né? Ele falando que ele contratou um coreano, cara, 6 meses antes da Copa, e fez o cara abrir um blog e o cara publicava notícias em coreano. É muita vontade! É muita vontade de fazer a filha da putinha. Porque quando ele fosse publicar a notícia de fato, as pessoas iam pesquisar a fonte da informação. Pra ver se não era fake. Então ele, um ano antes, ele já pensou nisso, já criou um blog de notícias em coreano, para que quando ele veiculasse a notícia falsa que ele queria, tivesse um background. Não, é um blog de notícias que já está no ar há um certo tempo. E como ninguém tem acesso à Coreia do Norte... Daí ele disse que ele ficou 24 horas olhando vídeos de jogo da Coreia do Norte com outros países para achar a cena que ele ia tirar a foto. Cara, e ele disse que achou a foto perfeita, mandou, o cara pintou no Photoshop as camisetas. Daí ele veiculou lá, cara, que a Coreia do Norte tava dizendo pros... A televisão da Coreia do Norte. A televisão da Coreia do... não, a televisão estatal do governo da Coreia do Norte tava dizendo pros habitantes da Coreia do Norte que eles tinham ganhado a Copa. Era a notícia que ele publicou, tá ligado? E daí, cara, em 2 dias, cara, tava no Daily Mail da Inglaterra, tá ligado? Que a Coreia do Norte tava fazendo essa filha da putice. Ele recebeu uma carta da embaixada da Coreia do Norte. Cid... Escrita pelo próprio Kim Jong-un. Cid é o gênio da internet. É o gênio da internet. Mas, voltando ao assunto, né, a questão da questão da utilização da mídia a favor ou contra, ou ao teu favor, isso aí a gente vai depois, quando chegarmos a controvérsias sobre a tal engenharia que ele teria limitado, né? Porque daí... no desenrolar da história do Philip Corso, ele vem a ser muito quisto, muito querido por Arthur Trudeau, já ali no final da Guerra da Coreia, que era um nome muito importante dentro do exército americano e um cara de alta patente. E então Trudeau puxa o Corso pro lado dele e faz o Corso oficial responsável por toda a engenharia reversa do exército americano de todas as nações. Foi aí que começa a história dele. Tem tudo isso, tem documentado, né? O Corso realmente tinha uma sala no andar de baixo do andar do Trudeau, tinha uma mesa no Pentágono, ele tinha acesso a todos os arquivos militares de veículos capturados de outras nações. Ele estudava essa tecnologia, ele encaminhava para os engenheiros específicos, e depois ele ia colher os resultados para transformar isso em algo útil para o exército americano. Esse foi o trabalho final do Corso,
né? Já no ano de, acho que isso é 60, 60 e... Acho que é 65, 60, 65. Aqui é o mais importante, ele diz em 1960 que ele estava servindo o Pentágono sob o comando do general Arthur Trudeau, que foi falar Trudeau. Tem um R aqui. Ele foi atribuído a tarefa super secreta de dividir os destroços e as peças da nave espacial alienígena. Não, mas já vamos chegar na nave. Antes vamos dizer que ele fazia isso com tudo. Sim. Ele era responsável por engenharia reversa da inteligência americana, ponto. Então, era veículo russo, era veículo italiano, era veículo alemão. O que eles achavam mandar pra ele. O que eles achavam era ele que gerenciava. E foi o início dessa superindustrialização do exército americano, exército / governo, que o exército americano hoje ele possui muitos recursos próprios. O exército americano não depende só do governo americano, porque muitos laboratórios civis têm contratos diretos com o exército americano por parte dessa tecnologia. Então, assim, o exército americano... Eles bancaram a galera e fizeram um contrato Mas autonomia. muita tecnologia, até hoje, é desenvolvida e não tinha uso. Mas era deles. Mas era deles. Mas, então, assim, tu pega, por exemplo, o desenvolvimento dos mísseis Minuteman, ainda na década de 20, que já na década de 20 tinha circuito e ele era teleguiado. Era uma tecnologia incrível, impressionante. No momento em que essa tecnologia já se tornava popular no militar, não tinha por que não compartilhar essa tecnologia com o povo. Então ia o exército americano lá e fechava uma parceria com a IBM. Tá aqui, ó, estou te dando aqui o que há de melhor. Tu usa aí, desenvolve os produtos e a gente tem uma parte dessa brincadeira toda. Mas a patente era da IBM. A patente é do exército americano. Ah, pode crer. O exército americano desenvolvia essa tecnologia. Disco laser. Eles terceirizavam, mas era deles. Eles usavam para fins militares. No momento que se exauria as utilidades militares, já estavam sendo utilizadas, havia aí um delay de 25, até hoje existe esse delay de 25, 30 anos entre a tecnologia militar e a tecnologia que é dada ao povo, podemos dizer assim. Então, toda a tecnologia que estava sendo desenvolvida ali já tinha passado 25 anos, os laboratórios de desenvolvimento militar já estavam em outra vibe, toda aquela tecnologia larga para os macacos, através de empresas que mantinham seus contratos com o exército. Ah, saquei. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha nessa brincadeira. Assim, a Bell, até hoje, tem contratos com o exército americano. Inclusive, nós vamos falar da Bell, porque o Felipe fala da Bell. Bell, do Graham Bell. A Bell é até hoje a maior empresa de telecomunicações do mundo. Você tem algum produto da Bell em casa e não sabe, porque ela tem diversas sucursais e nomes. Mas tecnologia de comunicações até hoje é com a Bell. É um cara que realmente soube fazer uma empresa, né? Em cima do produto. O cara desenvolveu o telefone e eles mexem com isso até hoje, negão, e ninguém toca nisso, tá ligado? Então, Texas Corporation, Rand Corporation, empresas de base que tem componentes dentro de vários produtos que vocês usam no seu dia a dia. Então, tudo isso, né, todas as empresas possuem contratos com o exército americano e o exército americano tem esse fundo secundário, né, recebendo esses valores e, quem sabe, encaminhando esses valores para departamentos secundários e terciários mais classificados, alimentando a tal do acobertamento, que diz que existem 22 níveis de classificação acima de ultra secreto, né? E que muitos desses níveis foram criados durante esse período de Guerra Fria e que muitos desses níveis ninguém tem acesso, muito menos o presidente. Então se torna uma loucura burocrática, porque são projetos que são guiados possivelmente até hoje, longe dos olhos do público, com dinheiro próprio, vindo de rendas secundárias do própria máquina do governo militar. Tu diz que isso nos Estados Unidos, né? Exatamente. Tu diz que nos Estados Unidos o governo militar é 100% independente do presidente. Não, 100% não. Estou dizendo que algumas coisas existem autonomia. Existem níveis de classificação que não são dados nem ao presidente. Na verdade, o presidente só tem acesso até o nível 4, acima de ultra secreto. Existem outros 17 níveis aí.
de classificação que ninguém tem acesso. Tá, quem é que tem acesso a isso? Ninguém. Essa é a loucura. Entendeu? Ah, tá guardado, ninguém pode mexer. Não tá guardado, tá ativo. Foi assim? Ah, mas alguém manda nisso aí. Sim. Quem? Pois é. Ninguém sabe. Malditos maçons. Um dia nós vamos fazer um programa sobre o escândalo Watergate, que ocorreu já na década de 70, expondo projetos militares americanos que estavam acontecendo e que era uma loucura. Tinha projetos de captura de civis, utilização de tortura para meios, aquelas coisas que a gente vê em filmes da cultura pop e acha que é brincadeira, tipo Assassinos por Controle Remoto, que tinha no filme Teoria da Conspiração do Mel Gibson, que o cara Que filme bom, puta merda. o cara escutava uma palavra-chave e recebia um Isso áudio tem e até hoje matava. nos desenhos e tal. Isso tudo, Family Guy, pá. isso tudo era sólido, estudado e desenvolvido E pelo exército funcionava. americano. Muita coisa funcionava. Inclusive o gato, aquele milionário, né? Exatamente, assim. Muito bom. Puta que pariu. Mas Tô mentindo? Não tô mentindo. a questão é que isso veio à tona, então, ao ponto de que teve documentos provando que o governo americano largou gás alucinógeno em cima de Nova York para estudar os efeitos na população. Isso na década de 60, Justo. galera. Justo, É de justíssimo. Muito justo. Então, vai saber o que ficou ainda de todos esses projetos que estão Tá, ocorrendo cara, ainda. mas é isso que eu tô te dizendo. Se o presidente dos Estados Unidos tem até o nível 4, tem mais 16 nível, alguém tá há muito tempo lidando com isso e foda-se a humanidade. Passando o caderno, né? Eu acho que nem tudo é tão perfeito assim. Eu acho, na minha humilde experiência burocrática, que burocracia é burocracia em qualquer lugar. Quando tu trabalhou na CIA lá. Assim. Isso. A CIA das tortas. Por isso que ele é o outro. Mas a questão é que eu acho que essa burocracia é criada por documentação macarrônica. Burocracia. É criada por loucura macarrônica. Chega lá o Fafá tem um poderzinho, daí o Fafá não tem a mínima ideia, não quer nem saber do que existia antes e cria mais um nível. Não, aqui ó, vou criar essa meia dúzia de bagulho aqui, joga aqui, não quero saber o que existia antes. E vai se acumulando burocracia em cima de burocracia, sem ligação uma com a outra, e de repente tudo aquilo vira um complexo macarrônico que não responde a ninguém. A burocracia, ela tem uma capacidade de se retroalimentar e de se adaptar a um meio muito grande. Então, de repente, existem dezenas de departamentos que recebem verba não se sabe de onde, não fazem porra nenhuma, não respondem a ninguém, porque sempre foi assim e ninguém questiona. O mais clássico dentro de um meio burocrático é que ninguém questiona. É assim, sempre foi, e tu continua trabalhando assim, legal. Tá aqui tua mesa, é isso aqui que tu faz, só que aquele cara tá recebendo dinheiro não sabe de onde, o trabalho dele, ele responde a uma pessoa que não sabe pra quê. Tem um filme que tá uns caras lá no Polo Norte, lá, falando da Guerra Fria, esse não filme é? é genial. Esse filme é genial, com Jason Biggs. Exatamente. Esse filme eu comecei a ver. Temos que descobrir o nome desse filme. O filme começou com um tom de piada e vai ficando sério. Sim. É muito legal esse filme. Eles eram um destacamento inteiro morando eles estavam num posto base, avançado exato. no Alasca. Não, era na Islândia, sei lá, era No país gelado pra no caralho. Polo Norte. E os caras não faziam nada, os caras o dia todo bebendo e fazendo merda. E gravando fita dizendo do dia, né, e tal. E os caras não sabiam, até que um cara começa a investigar e ele descobre. O que eles estavam fazendo lá? Tu te lembra da história? Não lembro direito. Eles eram um erro burocrático. O que aconteceu? Não, é sério? Sério? É que aconteceu, eles eram todo um pelotão, um destacamento que tinha lutado na Guerra do Vietnã. E numa das missões lá no meio do Vietnã, eles estavam cumprindo a missão deles e a base central tinha dado eles todos como falecidos. Eles já tinham morrido em batalha e de repente eles tinham cumprido a missão
e estavam tudo vivo. E chegaram no ponto de... E agora como é que ele vai falar que eles não E eles já tinham comunicado todas as famílias, já tinham comunicado Exatamente. o governo central de que toda aquela galera tinha morrido. E eles não tinham o que fazer com aquela galera, eles não podiam mandar aquela galera pra casa e confirmar que eles tinham errado. Sim, era verdade. Daí eles criaram uma base, largaram os caras no meio do Polo Norte, E fica criaram aí, uma legal. base e fica aí, velho. Tá ligado? Mas esse filme é genial, cara. Porque é exatamente isso. O medo da falha criando um problema maior ainda. Um problema macarrônico. Era uma base no meio do gelo, recebendo recursos ilimitados ali, para cobrir um erro de um burocrata. O cara simplesmente errou lá. O cara tem um certo poder. Como é que um cara que lida com rios de dinheiro cobre o problema? Com mais dinheiro ainda. Né? Se tu tem o poder de criar uma base militar, cara, pra encobrir No um problema Alasca. teu. É simples assim, nós estamos falando de cifras que logicamente a gente Nunca vai ver na vida. nunca vai ver na vida. Mas voltando, então. Mas tem alguém que tem essas cifras aí. Tem alguém que tem acesso a todas essas classificações que a gente nem tem ideia do que se passa. E tá achando que. E mais 3 não catalogadas. E que tá achando que eu tô falando de assuntos exclusivamente ufológicos, porque esse é o tema do programa, não tem nada a ver. Muitas dessas missões e classificações têm a ver com toda essa questão do Oriente Médio, tem a ver com desvio de arma, desvio de recursos. Tem a teoria em que o World Trade Center foi implodido, né? Todas as questões internas para resolver problemas de mercado de petróleo, mercado de gás, desestabilização de países para se comprar um país mais barato, né? Não é um tema exclusivamente porque acho que conspiração é uma coisa exclusiva de quem assistiu Arquivo X, não é. Infelizmente não é. Né? É uma coisa que está presente aí no nosso dia a dia. Lembrando que os preços da Bolsa de Valores variam de acordo com notícias na mídia, especulação comercial. Sabotagem de mercados, sabotagem de mercados de países do terceiro mundo, como houve aquela vez uma especulação de que o selo, quando disseram que a carne do Rio Grande do Sul estava toda com fermentose, pode crer. Lembro, legal. que foi uma sabotagem do governo americano mudando o nosso selo, porque o nosso mercado estava ganhando muito mais margem do que o deles no mercado asiático. E não pode. Exatamente. Pode ganhar mais dinheiro que eles. Existe N questões que mexem com esses temas de simples conceito que a gente está discutindo aí hoje. Né? Tem algum recadinho? Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhadinha nos recadinhos E antes de eu antes, continuar. prossiga o nome do filme, pelas poucas informações que vocês me deram, que eu não vi o filme, se chama Cuovado, em italiano, ou Já Foste. Esse filme, Tcheco faz parte daquele grupo. Não. Não? Não. Ana Paula Oliveira, meu filho fazia isso, desmontava os brinquedos pra saber como não funcionava. Como vocês aguentam um argentino? Depois O que ela falou? Não entendi. Ana Paula Oliveira, como vocês aguentam um argentino? Marona! É a cota! É cota. Tem 20% Já sei o que fazer das- com os erros burocráticos. Quem sabe vocês não estão sendo observados. Tu sabe, Ana Paula, que teve um programa do satélite Teve um programa de satélite. que a gente não sabe como ele sumiu. Ele foi pro espaço, literalmente. Foi um Sumiu. programa em que nós falamos exclusivamente Da sobre CIA. da Umas CIA. 30 mil vezes dessa. Existe uma teoria. Agora a gente tá fazendo backup, se não adianta vocês desligarem nosso Não programa. fala isso! Não tamo não! Não! Mas não é aqui, tá? É numa nuvem na Holanda. Você tá lá, mas é na nuvem, é na nuvem. É numa nuvem na Holanda, tá? Tem um cara gravando numa voz na Numa Fiorina. Tem uma teoria de que existe um alienígena Sim. numa posição muito superior. Em todos os governos existe um. Que dá os toques, tipo, é como uma consultoria. Dá uns toques, eu acho. É, como uma consultoria. Vou te dar uns toques. Vou te aqui, ó. dar Te liga, agora, te tá aí, liga. ó. Não, eu vou te dizer assim, existe sim todo tipo de teoria com alienígena. Já vi as mais esdrúxulas. Um filme do Paul, tá? Ele não é 100% Verdade. mentira. Não, Ah, tá. não é 100% brincadeira.
muita coisa ali, eu olhando o filme do Poe, eu vi que assim, olha, o cara estudou pra fazer aquilo ali. Procurem o filme do Paul. Pô, tem na Netflix, galera, o alienígena é muito divertido. É muito bom. Por exemplo, assim, eu vi que o filme tinha um embasamento quando aparece a nave no fim. Aquela nave tá muito dentro dos desenhos que os engenheiros fazem. O modo que ela faz a propulsão com aquele raio que sai em cima, aquilo ali tudo não é à toa. O Paul fala no filme que ele ficou dentro de um departamento do governo lá dando dica pra galera, né, até que se cansaram dele. Existiu, e ela chama ele de Mork, que ele chama, seria o nome dele mesmo, Mork. Existiu, de acordo com histórias de dentro da CIA, um alienígena muito divertido chamado Creel. O Creel ficou a década de 60 e 70 dando dicas dentro do departamento. Inclusive diz que o Creel trabalhou um tempo para a Toshiba no desenvolvimento de tecnologia de desenvolvimento. Tipo o alienígena do American Dad. Exatamente. Nada dessas séries, dessas coisas que a gente vê à toa. Tudo isso tem um fundo. Inclusive a própria engenharia reversa. Tudo veio do Philip Corso. Todas as questões de foram baseados nos livros. A caneta Bic alienígena. Aquela da caneta Bic é muito legal. Tem uma microchip na caneta Bic, né? Todas as questões vieram de algum lugar. Não é à toa que tá na mídia há muito tempo. Já vi que os Estados Unidos tinham uma base com alienígenas, que tinha um alienígena só, que tinha um monte, que eles têm alienígena até hoje lá, trovando com a galera, jogando carteado. Não sei, sinceramente não sei. E tu acha que eles podem estar, tipo, entre nós? Agora, essa entre questão nós, que eu digo vivendo. Agora, essa questão de estar numa posição vantajosa, mandando e tudo, eu acho muito pouco provável. Porque se tem uma coisa que o ser humano consegue fazer é burocracia. A gente não precisa de ninguém pra isso. É. Entendeu? Com certeza, se tivesse alguém fodão dando os pitacos, a gente tava numa posição muito melhor. A gente tava de um jeito muito melhor. E não tem nada de tu pegar a política interna americana ou de qualquer outra grande nação, não tem nada diferente da nossa. Não tem um pulo do gato que eles fizeram que deixaram o governo deles mais eficiente ou economicamente capaz. A grande jogada do governo americano, gente, é por isso que eles têm dinheiro até hoje, é porque eles vendem arma para todo mundo. Vendem arma para os dois lados da guerra. Sim. Desde a Segunda Guerra. Eles, pra quem não sabe, os Estados Unidos emprestou dinheiro feito bicho na Segunda Guerra, a ponto de que eles ficaram sem dinheiro, pensando que no pós-guerra toda essa galera ia ter que pagar eles. E foi exatamente o que aconteceu. Foi assim que eles se tornaram a grande potência que são. Não foi com um toque de mágica, foi com esperteza mercadológica, né? Nada mais do que isso. E se tiver parado o mercado, eles inventam uma guerra. Se tiver parado para fazer o escoamento de armas, eles têm uma indústria, armamentícia isso é muito eficiente, que produz muito armamento pro exército deles e pros outros. Tem alguém ganhando muita grana no Oriente Médio. Se acumulou muita arma, é hora de fazer uma guerrinha. E é assim que eles trabalham. Os Estados Unidos... Vamos fazer uma guerrinha, hein? É bom deixar claro que os Estados Unidos não está oficialmente em guerra com ninguém desde o Vietnã. E o que a gente mais vê na TV é os Estados Unidos em guerra com todo mundo. Quer dizer, eles não são burros. A ONU, né? Eles não são burros. Pacificadores. Né? Eles saíram agora há pouco, né? Da ONU, né? Saíram da ONU? Duvido. Eu ouvi um papo aí que eles se retiraram. A questão é que tanto faz, eles vão continuar vendendo arma. Sim. Tem um filme aqui que diz, vamos supor que isso aqui seja a ONU. Eu sou os Estados Unidos. Tem um filme que o cara fala isso e tal. Tem um filme sobre tudo sobre a brincadeira armamentícia. O Senhor das Armas, com o Nicolas Cage. Tem um outro filme que o gordinho aquele fez também. Ele e um outro cara que eles começam a vender arma. E... Pô, esse filme é muito bom, cara. Eu acho que foi ano passado, no retrasado, que saiu esse filme. Também é de venda de arma e pá. Que eles começam a ganhar um monte de dinheiro. Não me lembro desse filme. Que o gordinho tá falando do Jonah Hill? Isso, do Jonah Hill. Não me lembro. Deixa eu procurar aqui. A Patrícia Costa tá assistindo. Beijo, Paty. Beijo, Paty. Isabel Vargas, beijo, Bel. Bom, vamos Pai da Lã.
Grande Aí, abraço. pai da Paraná. Ana! Renatinho, beijo. Abraço, Aí, Renatinho. Renatex! E a Ana Paula Oliveira colocou: eu posso dar uma sugestão para quinta? Profecias e Guerra da Síria está na Bíblia. Levaremos em conta? E Raquel Carvalho está assistindo. Beijo, Raquel. Feio do Raquel. Vamos cair de uma vez antes que a gente perca o... É, o foco do assunto. Voltamos a Voltando às reversa. questões de Philip Corsi, né? Então ele estava cuidando desse departamento específico do governo americano, que era a engenharia reversa de um todo, até que chegou pra ele os brinquedos esquisitos. Cães de Guerra. É esse? Esse aí. É muito bom esse filme. Cães de Guerra 2016, Tem no assistam. Netflix. Tem na Netflix, Jonah Hill, gordinho simpático. Eu tô tentando achar aquele filme que a gente tava falando do governo. Como botou? Eu tô tentando achar o filme da base. Bom, então eu vou ler aqui uma. É ele e aquele cara que era o do Drake Josh, tá ligado? Uhum. Bom, vou ler uma pergunta ao Philip Corso. Foi feita na década de 60, Boto. Faça. Sobre o jornalista Michael Lindemann, que inclusive foi enviado pela revista UFO, né? Foi pessoalmente enviado pela revista UFO. O jornalista Michael Lindemann. Lindemann, um bom jornalista aí. É, e bem conceituado, né? Ele fala pro Corso na época: não só você é um oficial militar altamente condecorado, mas parece que você sempre esteve disposto a ser um pouco mais que um arranjador de casos quando se trata de fazer a coisa certa, embora possa fazer algumas outras pessoas se sentirem desconfortáveis. Até que ponto esta última divulgação sobre Roswell parece essencialmente se caracterizar para você? Mas essa é uma grande revelação. Um maior afastamento das normas do que em suas ações anteriores, você não acha? E o Corso responde: bem, algumas coisas foram muito importantes. Gosto de ouvir quando ajudei os 10.000 judeus, por exemplo. Eu não pensei em nada, mas as pessoas diziam que era uma coisa grande. Pôr de volta os pés em Roma era importante. Eu não acho que isso é maior do que algumas dessas outras coisas. Mesmo os olhares sobre as famílias, as fases na frente do Congresso, quando ele testemunhou sobre os prisioneiros de guerra americanos deixados na Coreia do Norte, que foi muito importante para essas pessoas. E esse aqui, Roswell, penso eu, está em sintonia com todos os outros. Sim, é importante porque, como eles dizem, poderia ter mudado o curso do mundo. Bem, eu como tenho muito crédito do general Trudeau, que o tornou possível, e para as outras pessoas que estavam comigo. Talvez a gente mudou o curso da história do mundo. A única coisa que eu fiz agora que vai afetar o futuro. É por isso que eu trago isto para as crianças, para os jovens, e porque somos velhos agora, e logo iremos embora. Então ele quis deixar a informação dele, essa informação secreta, né, digamos, sobre conhecimento. Ele quis falar, né? Achou que era o momento dele de falar essas questões que ele tinha que falar. Já velho, ou né? não, né? Já velho, né? O nome do filme que a gente falou, do Jason Biggs, então é No Topo do Mundo, 2005. Se passa aí numa base no Ártico. Muito divertido, assista esse filme. Então, o Philip Corso, então, no meio de todos aqueles brinquedos que ele tinha para brincar, ele recebeu uns brinquedos diferentes. Ele disse: cara, vai num lugar específico lá, tu vai encontrar um arquivo. Dentro desse arquivo tu vai encontrar umas coisas diferentes aí. Uns negócios loucos. Uns negócios muito loucos. Então ele disse que ele pegou e foi ao departamento específico dentro do Pentágono, onde havia um arquivo, onde haviam ali listados os relatórios então da famosa queda de 47, e em pequenos envelopes ali haviam alguns materiais específicos retirados da queda. Em cima desses materiais, ele disse que foi feita uma análise específica, ele teria passado para os engenheiros, deixando bem claro que ele disse que trabalhou tanto com engenheiros americanos quanto alemães, vindos da Operação Clipe de Papel. Ele disse que conhecia pessoalmente Wernher von Braun, por exemplo, que teria trabalhado com Wernher von Braun. Quem é Wernher von Braun? Wernher von Braun, cara, é o Doutor Fantástico. Holandês? Do filme do Kubrick. Kubrick Peter Sellers, Doutor Fantástico. Ele é o personagem feito em cima dele.
Werner von Braun foi responsável pela base Peenemünde, né, que era o principal centro de pesquisa nazista na Segunda Guerra, ao comando direto de Hitler, onde ele teria desenvolvido os mísseis balísticos V1 e V2, também conhecidos como Vendetta 1 e Vendetta 2, que eram armas de vingança, realmente. Armas pela qual ele bombardeou Londres inteira. E quando ocorreu, pega para capar no final da Segunda Guerra, que houve a famosa Operação Paperclip, onde tanto russos quanto americanos, né, trouxeram todos esses cientistas, pesquisadores nazistas, com o pretexto de que eles estavam sendo forçados a trabalhar, que eles não eram nazistas, que eram heróis, etc., porque as duas nações precisavam dessa galera. Mas na verdade que era um bando de canalha nazista filho da puta mesmo. O Werner von Braun era um nazista de carteirinha mesmo. Tanto é que existem documentos secretos que dizem que ele sugeria trabalho escravo do projeto espacial americano. O cara era ruim, como poucos, tá ligado? Mas foi Werner von Braun que botou o homem na Lua, indiscutivelmente. A mando do governo americano, na sua nova casa nos Estados Unidos, Werner von Braun chefiou o projeto americano e foi ele que desenvolveu todo o projeto americano que levou o homem à Lua no final do período. Então é mais assim, alemão. era assim, todos eles foram alemães. O cara que chefiava o projeto russo também era um filho da puta nato. Mas pelo menos era russo. Inclusive os que... Podia ser filha da puta porque era russo. Os que inventaram a bomba atômica também, não foram dois Sim, alemães, né? toda essa galera toda veio da Paperclip. Toda a galera que fez os projetos americanos veio da Alemanha nazista. Mas foi mais gente para os Estados Unidos, porque de acordo com o acordo deles ali, teve um reparte antes do dia D, a Rússia que teria ficado mais com papelada. Eles queriam papelada, eles não queriam gente. Então, assim, a Rússia invade tal base dos russos, tal base é nossa. Para quem acha que o dia D foi uma ação altruísta dos heróis do Ocidente salvando o mundo do comunismo, não foi nada disso. Na verdade, a gente já discutiu isso aqui. Na verdade, foi uma junção de várias nações que não queriam que a Alemanha se tornasse o que está se tornando, que era, na verdade, realmente uma nação de um poderio tecnológico muito superior a todas as outras nações juntas, né? Então, esse foi a principal motivação dos aliados, antes de qualquer coisa. Tanto é que a gente vem a saber por documentos que nem os alemães sabiam dos campos de concentração, né? Só se soube dos campos de concentração depois que os aliados invadiram a Alemanha de fato. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo com os judeus, né, dentro do território do Império Alemão. E dizer que foi por isso que aconteceu o dia D, que foi por isso que se sucedeu o final do eixo, é mentira. É pura mentira escrita por quem venceu, né, como sempre ocorre. Então, dentro de toda essa questão, né, o Philip Corso dizia que tinha contato com engenheiros alemães, com engenheiros russos, com engenheiros americanos que trabalhavam dentro do governo e que ele tinha carta branca para trabalhar com essa gente, para dar essa tecnologia para essa galera, para tirar algo útil dali. Dentro disto, né, vamos aí começar a listar as tecnologias que ele precede como sendo de, entre aspas, a autoria dele. A principal seria o laser. Ele diz que o laser teve um desenvolvimento significativo após a análise do destroço do veículo em questão. Ele fala também de Kevlar, ele fala de fibra ótica, ele fala de night goggles, né, de visão noturna. Que tudo isso existia. Que tudo isso só foi possível um desenvolvimento superior por causa dos destroços que ele largou nos laboratórios dessa galera. Por causa do ZT. Exatamente. Aí que começa a parte controversa, né? Porque
embora toda a patente dele seja impecável e que dentro do livro, né, ele descreve todos os lugares que ele esteve e as pessoas com que ele falou, os laboratórios específicos, por exemplo, a fibra ótica, o laser de comunicação e que mais? Laser de... Acho que A fibra ótica também foi... fibra ótica, laser de comunicações, isso aí tudo teve desenvolvimento dentro da Bell Corporation, dentro dos laboratórios Bell. Ele tinha contatos com laboratórios Bell mesmo. E tem isso documentado, que ele muitas vezes esteve na Bell Corporation. Só que é muito controverso, gente, tudo isso, porque todos esses artigos em questão, próprio laser, existe uma pesquisa exaustiva por trás. Não teve nenhum momento de salto. Foram mais de 15 anos de pesquisa para chegar ao laser como nós temos ele hoje. Muitos nomes envolvidos, muitas pessoas que deram a vida por essa pesquisa, para um cara chegar lá e dizer que foi tudo obra de alienígena. A própria visão noturna, por exemplo, já se havia análises e estudos de ampliação do feixe de visão em 1904. Já haviam os estudos de visão noturna. Assim como já haviam técnicas de radar, que ele também fala que teria ampliado as capacidades de radar com a tecnologia que ele teria capturado. Existem sistemas de radar já específicos em 1890. Quer dizer, toda a tecnologia que ele dá uma autoria, ou que ele fala que houve um salto evolucionário por causa de todos os artigos, da questão que ele disseminou pela cultura, a gente é facilmente rastreável todas essas pesquisas e as pessoas que se envolveram. E foram pessoas muito importantes. O desenvolvimento dos polímeros, na década de 70, até chegarmos no Kevlar, que é o tecido mais resistente hoje. Hoje nós temos o Kevlar 5, eu acho já. É tudo obras de uma engenheira que trabalhava na Dunlop. Kevlar é colete para abrir balas. Kevlar é um tecido polimérico. Não é só para colete, é para um monte de coisa. Roupa de motoqueiro hoje de Kevlar, o cara cai e não se machuca. Tem N aplicações. Pneu de Fórmula 1. Isso. Ia trabalhar na Dunlop, pneus? A Dunlop, sim, foram os laboratórios Dunlop, que uma Catarina, eu acho que é o nome dela, uma engenheira, desenvolveu a teoria dos polímeros e, consequentemente, desenvolveu o Kevlar. Então, foram 15 anos da vida dela, né, pra gente aqui desrespeitosamente dizer que foi obra de um alienígena muito maroto. Quer dizer, por mais que a gente ache, que a gente questione tudo e que a gente fale da obra do Philip Corso, a gente tem que questionar, né, sim, tudo o que ele fala, todas as questões que ele aborda, a gente também tem que deixar o contraponto, dizer que houve muita gente, muito esforço e em nenhum momento de eureka, né, no desenvolvimento de todos esses equipamentos. Foi muita gente envolvida, que nem o próprio Stanton Friedman fala, né? Stanton Friedman foi o cara que dedicou a escrever um livro sobre o livro do Philip Corso. Engenharia reversa do livro. O Stanton Friedman, físico, trabalhou para McDonnell Douglas, trabalhou para Lockheed, trabalhou no desenvolvimento de propulsão de foguetes para praticamente todas as empresas que trabalham para o exército americano. E ele também fala isso. Para a gente criar um motor do F-18 foram 13.500 pessoas, 1.150 engenheiros, tá ligado? Trabalhando dia e noite para criar um sistema de propulsão mais eficiente. Quer dizer, nada é o acaso e não existe uma pessoa que seja o cabeça da coisa. É muita gente envolvida nesses projetos. Então a gente deixa... Eu não acredito. Tu não acredita no quê? Eu acho que tem alguém que é o cabeça do bagulho. Sempre tem que ter o cabeça do bagulho. Por quê, cara? Porque é assim que funciona. Eu acho que tem que ter o bloco da manchete. Tem que ter o cara que diz, ó, seguinte, tem que ir lá falar com ele pra ver se vai rolar ou não vai. Eu não sei se fica. Cara, eu concordo contigo. Assim, burocraticamente falando, eu concordo contigo. Muita coisa... Até porque tem que ter alguém pra culpar. É verdade, é verdade. Tanto é que, assim, dizendo assim, o projeto
o projeto espacial russo, ele foi primeiro em tudo, até o homem chegar na Lua. Por quê? Porque o cara que era o cabeça, que tinha feito tudo, morreu. Ele adoeceu no meio do projeto, morreu, daí tiveram que botar na mão do outro cara, o cara se apavorou, e o cara não conseguiu. Mas o primeiro veículo a circundar a Terra foi russo. O primeiro rendezvous foi russo. O primeiro animal no espaço foi russo. Todas as primeiras conquistas foram russas até o homem chegar na Lua, porque não sei não se não foi os americanos que mataram o cara, porque o cara morreu, desandou todo o projeto espacial russo. Os caras não conseguiram se achar, a ponto de que o lançamento do veículo que eles iam mandar para a Lua, 2 semanas antes do veículo americano, explodiu, que dizem até hoje que foi a maior explosão não nuclear já feita. Entendeu? Simplesmente a nave explodiu em terra, tinha, sei lá, parece que 10 mil litros de combustível de foguete. Isso que foi a maior explosão não terrestre já feita. O veículo, morreu todo mundo, né? Tava na nave. Só para vocês terem uma ideia do desastre que foi o final do projeto espacial russo. Mas sim, tinha um cabeça. E assim como o Von Braun era o cabeça do projeto espacial americano. E acredito que se ele morresse, ferrou tudo. Mas, em matéria de desenvolvimento, na parte científica, que não tem nada a ver com burocrático, eu acho que não é muito assim por um cara só. Tem um departamento de pesquisa, mas o projeto tem um monte de outras coisas. Não, ok, mas eu tô dizendo no departamento de pesquisa, até no próprio departamento de pesquisa, tipo, a gente precisa que vocês façam algo assim. Tem que ter alguém que queira fazer algo assim. Não, tem que ter alguém, mas eu tô dizendo assim, não é um cara nem dois, tá ligado? São 100. São 200 bonecos, tá ligado? Até porque nenhum especialista em tudo, né? Ninguém é especialista em tudo. Estão falando de tecnologias que necessitam de uma microespecialização incrível. É tipo assim, o fulano ali tá fazendo a propulsão do foguete, mas o fulano lá tá tentando deixar o veículo gelado. Tem que ser frio. E o fulano lá tá desenvolvendo as cadeiras que os caras vão, tá ligado? Tem que ter um cara pra cada coisa, porque é muita coisa envolvida. Aí eu até concordo, porque se tem uma pessoa só que saiba de tudo o que tá acontecendo, essa pessoa é corruptível. Mas essa pessoa não existe, não, mas... E sabe de tudo que tá acontecendo? Não existe, porque se existisse, essa pessoa seria corruptível. Mas existe uma pessoa que é o cabeça, que é o que... Tipo o lance lá dos católicos lá. Quando eles acham ali um livro que tem que ser traduzido, eles não dão o livro todo para ser traduzido. Eles dão uma parte para uma parte para outra, uma parte para outra, para eles não saberem do que se trata. Eles fazem isso? Fazem. Quem é que faz isso? Isso é cientificamente comprovado que eles fazem isso. Eles mandam um e-mail pra cada um. Pode dizendo, cara. Uma parte de livro, mas manda um e-mail pra cada um, tá ligado? Tu nunca viu... Eu acho que sim, ó. O Humberto Eco lá, o... Como é que é o nome do filme do Humberto Eco? O Nome da Rosa? O Nome da Rosa. Já viu? O Nome da Rosa foi no século XVII, né, cara? Mas ele começou assim, né, Eles cara? não mandavam e-mail ainda. Só porque não existia. Porque se existisse, eles estavam mandando e-mail. Não, a questão dos franciscanos era diferente. É que a melhor forma... É que assim, não é à toa que os judeus não. Os muçulmanos fazem isso, desde novo. A melhor forma de tu estudar um livro é tu escrever ele. Quando tu escreve, cara... Tu vê com a merda aí. Não, cara, é impressionante. É porque a memória... Tu grava. Então, assim, eu não sei a partir de que idade, tá ligado? Todo muçulmano, ele começa a escrever uma cópia do Corão. Tá, mas eu acho que isso aí... mas eu acho que isso aí também mudou com a tecnologia. Nunca viu isso? Sabe como é que um muçulmano estuda os livros sagrados escrevendo outro? Por isso que o livro nunca morre. Sempre tem... ou transcrevendo outro? Não, eles escrevem outro livro igual. Ah, tá. Cada um escreve, durante a vida, 10 cópias, 20 cópias do livro. Olha que genial. O cara está estudando o livro e o cara está fazendo uma cópia, nunca vai se perder o livro. E cara, tu queima um, tem 10, negão. E por isso que eles estão na face da terra desde sempre. Esses caras não são bons. E é impressionante, tu escreveu o livro 3 vezes, o cara decora. O Alcorão eles têm decorado. O cara tem 20, 25 anos, o cara sabe de cor o Alcorão. Tu copia, na verdade. Não escreve, só copia. Tu tá copiando o livro, mas no momento que tu tá copiando, já tentou copiar um texto.
Sim, Eu desafio vocês a pegarem um texto de 3, 4 páginas e copiarem ele 4, 5 vezes. Na quinta vez tu já sabe de cor todo o texto que tu tá copiando. Sabe de cor. Não sei por que o cérebro funciona assim, só sei que muito sagazmente é assim que eles estudam. E os franciscanos faziam algo parecido. Não existia ainda a prensa, então a forma que eles tinham de estudar e de difundir aquele conhecimento era fazer cópia dos livros. Então os franciscanos, cada um era responsável por um nicho específico de livros e eles tinham que fazer cópias, aquelas cópias rebuscadas de caligrafia, com adornos na margem. Aquilo ali eram livros feitos à mão, cara, outra época. E fica uma obra muito mais particular, né? Pô, isso aqui, por isso que às vezes, isso aqui é a cópia do fulano. Isso aqui é o livro tal, cópia do fulano. Porque fulano foi um monge muito conhecido e as cópias dele têm um valor absurdamente alto. A letra dele era mais bonita. Era mais bonita. Não, mas voltando ao Corso, eu acho que o Corso não quis dizer que ele gerou toda essa tecnologia. Não, ele não quis em nenhum momento dizer que ele gerou. Eu acho que ele quer dizer que a partir daquilo... Ele difundiu. Só que toda a tecnologia que ele fala de difusão... Ele diz que ele é o precursor. Não, ele disse que ele difundiu. Ele pegou a tecnologia e jogou nos laboratórios que ele achava que ia dar algum ganho. Levou pros caras que entenderam o negócio. Pegou a fibra ótica, diz que a fuselagem do veículo em questão era toda, não tinha fiação. Só tinha esses filamentos. Exatamente. Nanotubos de vidro que corriam luz dentro. Ele pegou essa porcaria, o que é que vai ser? Levou para os engenheiros dele e diziam, cara, isso aqui tem algum envolvimento com comunicação dele. Bom, Bell. Porque conseguiam dobrar a luz, né? Conseguiam dobrar a luz. Eles não conseguiam. Sim, não sabiam assim, por quê. A fibra ótica hoje dobra. Você dobra Sim, na fibra ótica 5 hoje. Eles não sabiam como conseguiam dobrar a luz, né? Só que, se tu pesquisar as pesquisas sobre fibra ótica, tu vai ver que o Graham Bell em pessoa já tinha feito experiências com um bagulho chamado fotofone. Já viu isso aí? Já ouvi falar assim. O cara conseguia transmitir voz através de luz em 1885. Ah, cara. sim. Não, luz mesmo. Tem uma imagem do cara com o fotofone assim, uma caricatura, não sei se se usava a fibra ótica no século XVIII já se fabricava fibra ótica, fibra de vidro, desculpa, né? Se fabricava fibra de vidro já no século XVIII para isolamento térmico. Daí foi um chinês que viu a possibilidade de usar o nanotubo de vidro que eles estavam criando, que existia para aquecimento, para transmitir voz para o canal de voz para telefonia. Esse cara parece que também trabalhava na Bell. Os caras eram ralados, né? Tinha uns melhores ali dentro. Daí eles não conseguiam. Daí depois foi mais uma caralhada de estudo que eles não conseguiam manter a luz dentro do tubo. Daí veio o encapamento. Descobriu que recapando a fibra conseguia se manter a luz dentro. Quer dizer, tudo isso, a gente está falando aqui, são praticamente 80 anos de estudo, gente. Para chegar na primeira rede de fibra ótica que os Estados Unidos teve, que veio em 1979. Quer dizer, tá ligado? Que eles tiveram, não, que eles disponibilizaram para os macacos. Disponibilizaram para os macacos, verdade. Mas estamos falando aí de praticamente o que? 150 anos do desenvolvimento de uma tecnologia até o seu uso final. Quer dizer, não teve nenhum momento de eureka aí de caraca, como é que eu não pensei nisso? Quer dizer, foi muita gente envolvida, foi muito esforço, muito dinheiro, cooperativo, muito dinheiro para chegar num produto final que a gente tem hoje dentro de todas as casas, né? Mas... Ana Paula Oliveira botou aqui, ó. Você sabe por que os alemães incendiavam os judeus? Questão de logística. Perderia muito tempo abrindo buraco para enterrar. Verdade. A cadela era laica, aquela que foi pro espaço. Laica era a raça, meu amigo. Laica é uma raça de cachorros russos. O nome da cadela era Kutriavica. Kutriavica? Que em russo quer dizer crespinho. Se existir outro projeto, vamos mandar o hermano aí. Ela tá com... Ela quer... Eu vou!
Isso tudo é pela Copa mesmo, é sério? A Copa Argentina já era. Esquece. Aprendemos por repetição, por isso um atleta treina horas a fio. É verdade. E... Felipe Corso, minhas teorias, vamos lá. Por mais que eu acho que não, mas muitas vezes eu acho que não. O Felipe Corso tem muita cara de desinformação. Um cara que, tipo assim, foi dado uma última missãozinha pra ele antes de ele se aposentar, dizer assim, ó, tu vai fazer isso aqui, ó. Tá aqui pronto o teu livrinho. A gente escreveu baseado em cima de toda a tua patente, tu vai dizer que foi tu que lançou. E o teu papel vai ser criar dúvidas. Tu acha que ele é laranja? Desinformador. Ele, pra mim, às vezes tem muita cara de desinformação. É que, cara... Porque assim, como é que o exército americano trabalha? Existem muitas teorias que dizem que é muito mais fácil. Como é que tu lida com a informação? Existem duas formas de tu lidar com a informação, gente. Existe a supressão e existe a banalização. Hoje em dia a gente vive as duas formas. Aqui no Brasil é banalização. Mesclado. Não, o mundo todo. Né, entendeu? A internet está aí. Né? A internet está aí para todo mundo. Quem usa a internet da forma errada fica vendo a vida dos outros. Facebook. Se tu quiser se formar em qualquer faculdade que tu queira, tu consegue pela internet. Tu consegue montar uma bomba atômica se tu quiser pela internet. Comprando peças e estudando manuais. E uma impressora 3D. E uma impressora 3D ou não. Né? Quer dizer, a informação ela está acessível para todos e ao mesmo tempo ninguém se interessa. Porque está ali. Porque é a simples banalização da informação. Então, entendendo a neurolinguística do cérebro, os departamentos trabalham da seguinte forma. Não adianta tu divulgar mentira. Não adianta tu divulgar verdade. Então, divulga mentira e verdade. O tempo todo. Fake news. Tu cria a dúvida. E a dúvida ela é mais poderosa do que qualquer afirmação. Qualquer afirmação é negada. A dúvida ela sempre permanece. Então, diz que muitos departamentos de desinformação sobre ufologia dão notícias verdadeiras para grupos de maluco. Tem aqueles grupos de ufólatras ali, aqueles caras mais malucão, vai lá e larga uma informação verdadeira. Tá aqui, ó. Daí a informação verdadeira é difundida por canais duvidosos, canais de como é que é, de reputação incontestável veiculam mentiras e assim tu cria dúvida. O tempo todo tu tá fomentando um mercado de informações em que 50% é verdade e 50% é mentira. E pra mim, em toda essa brincadeira de engenharia reversa de alienígenas ou não, pra mim sim, houve alguma coisa de engenharia reversa. Houve e há até hoje a análise sistemática dos destroços que caem. Só que não tem nada a ver com o que o Felipe Corso falou, com as tecnologias que o Felipe Corso falou. Pra mim, o que me parece que ele era só mais um canal de desinformação. Vamos pegar esse cara de reputação incontestável e vamos botar dúvidas na boca dele. Assim a gente cria mais dúvidas. Da mesma forma que a gente pode ter um cara 100% lunático lançando um livro sobre coisas que são 100% verdadeiras e ninguém vai acreditar no livro do cara. Existe bastante isso, né? Quer dizer, é o que me parece, assim. Me parece que o livro do Felipe Corso, ele incontestavelmente é inegável. Os lugares que ele foi, as pessoas com que ele falou, a patente dele, os lugares que ele trabalhou, tudo aquilo ali é impecável. Tu consegue comprovar tudo. Existem muitas pessoas de alta patente que defendem ele, de mais alta patente que ele, inclusive, que defendem ele, inclusive pessoas militares de outros países, que defendem ele, a reputação dele, assim como tem outras pessoas que se sentem ofendidas pelas afirmações dele, porque é desmerecer o trabalho de todas as pessoas, né, que a gente falou aqui, que estão envolvidas em todos esses projetos, né? E também, por mais que se diga, se questione ou não, é um pouco não acreditar na nossa capacidade, a capacidade do ser humano de criar coisas tão hoje vitais, mas que antes realmente eram coisas incríveis, né? O laser se levou um tempão para se achar uma utilidade.
Se criou um laser. Sim. Sim, se criou o laser, mas não tinha utilidade nenhuma para ele. Até a gente descobriu que a gente podia ler música com ele ou utilizar para fazer Medicina, ou mira de mísseis balísticos. Estava vendo hoje claro. que os caras conseguem inutilizar um míssil balístico intercontinental com laser, tá ligado? Através de um outro avião. Hoje em dia as aplicações são milhares e dezenas delas dentro da tua casa. Mas há 100 anos atrás não tinha a mínima utilidade para aquela luz vermelha. Porque o primeiro laser foi vermelho, né? Era um feixe de rubi. O catalisador foi um rubi. Mas fica a dúvida, né? Que se saiba que existiu esse homem, que já morreu. Existem várias entrevistas dele no YouTube, para quem quiser pesquisar. Muito boas até. Eu particularmente acredito em tudo que ele fala, praticamente. Gostei da entrevista dele. Eu acho que o cara velho daquela idade não nem precisava mais deram um livro pra ele ler, ou pra ele mentir, ou pra ele falar coisa que não fez. Sim. A entrevista dele é bem legal, assim, tu vê que o velho não tá mentindo. Pelo menos eu senti isso, né? Era um cara lúcido, um cara Muito super esclarecido, né? É bom deixar claro que ele também deixa claro que ele não veio de um background científico, ele não é um cara que fala em termos técnicos, ele tinha uma equipe para isso, ele era o burocrata responsável por essa parte dos estudos, né? Mas fica à mercê da opinião de vocês acreditarem ou não na questão. Embora a engenharia reversa exista e o programa como um todo aqui acredita que ela é feita assim em cima de veículos. Lembrando que a tecnologia stealth também é muito atribuída, né, à captura de OVNIs. A gente possui aí 2 modelos de veículos stealth e a camuflagem que a gente usa é uma camuflagem unicamente para radar e mesmo assim ela é péssima porque ela o B2, né? O B2, que é o veículo stealth, ele mesmo sendo stealth, ele tem eco de radar. Baixíssimo, mas ele tem eco de radar. Normalmente ele é como quando ele está em uso, confundem um eco de radar dele com um pequeno pássaro. Ou com um pequeno... Como é que se chama um coletivo de pássaro? Coletivo de pássaro. Bando. Um pequeno bando de pássaros ali, e se acha que é isso no radar. Na verdade é um veículo que está entrando no espaço aéreo clandestino. Diego aí botou salve. Aí o Diego. Ô, Diego. Salve, Diego. Abração, Diego. Ana Paula Oliveira, vou parar de assistir a rádio para focar em um projeto bélico. Minhas referências serão Boto, Fafá e Argentino. Tá fudido. O Homem Bomba já sabe quem é, né? Boto. Sobre o que tu estava falando de ser verdade ou não tudo que ele fez, eu acho que o mais importante é tu saber quem faz os troços, tá ligado? Tipo, ele pegou ali o bagulho do ZT e largou pros caras que sabiam fazer. Tipo, vai, tu faz isso aqui, tu faz aquilo ali, tu faz aquilo lá. É tipo o Bill Gates. O importante é tu saber, como é que é? Como é que é aquela frase? É tu saber quem faça. Isso. Tem uma frase assim, tipo... Assim, se cercar de pessoas que saibam... né? Steve Jobs que o diga. Exatamente, também é outro, né? Por isso nós temos a iniciativa ele tinha... Steve Jobs tinha a ideia, mas sabia quem delegar as funções. Fica tudo a controverso, né? Aí falando essas tecnologias todas que ele fala que são atribuídas à engenharia de naves alienígenas, né? Do laser aos coletes à prova de bala dos nossos policiais, fica a caráter de cada um a pesquisa e o aprofundamento, né, em todas essas tecnologias. Porém, é bom deixar claro que sim, há muitas pessoas envolvidas nesses projetos que a gente quer dar também o mérito a todas elas. Todos esses engenheiros bem humanos, auxiliares e tal, ou envolvidos estagiários, motoboys, office boys, cozinheiros, levavam urânio, né, na pasta. Todos os cozinheiros envolvidos para alimentar essa galera. É tudo ridículo. Mas eu acho que é isso aí. Acho que é isso que não temos mais tempo pra nada. Revoada ou bando? Coletivo de pássaros. Bando. Voltei ao programa e pensei falando em bando. Voltei algumas casinhas e pensei em bando. Eu acho que é isso aí. É isso aí. Genial. Quem são os apoiadores deste programa, Carlos Botos?
Comunica Arte Design da Priscila Fabiana aí, né? Beijo, pessoal Pri. quer um design bonito, aí um cartãozinho de visita, aí um layout pro site. Um folder. 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 Um Fox Folder. Faço folder. Outro estúdio do Moisés Cunha, com aquele peso. Se Maestro alguém Sujo Mas e a Casa de Insetos, com aquele som psicodélico. São Roque, barbearia, arte design. Barbearia Fafá Designer, barbearia tradicional. Gelo Telekit. Gelo Telekit. Liga aí nesse friozinho aí, tá ruim de buscar bebida. Aquela Agora classe você mandar até vir. a sua casa. Exatamente. É isso aí. Então tá, galera. E se vocês quiserem patrocinar esse programa, aí está o Aí telefone. está o telefone, entre em contato, por favor. Dúvidas, sugestões, estamos totalmente abertos. Está lá a página do Programa Satélite. E-mail programa satélite com 2t's@gmail.com. Por favor, entre em contato, deem esse depoimento. Vamos fazer um especial aí de casos locais. Queremos saber o que vocês andam vendo pelos céus de Viamão, pelos céus de Porto Alegre, por favor. Pelas pesquisas também, se pesquisarem alguma coisa. Exatamente. Qualquer dúvida que tenham sobre o assunto, é só perguntar que a gente vai responder no ar aqui. E Lucas, qual é a tua finaleira? Era isso. O programa foi muito bom, né? Falamos sobre uma personalidade, pra mim, a mais importante aí da ufologia. E um abraço ao José Miúli, que está nos assistindo. Abraço, Nath. Nath. Grande abraço. Grande abração. Fafá. Busquem conhecimento, mas não muito, porque senão deprime. Um E dia um eu beijo pra novo. todo mundo. E pro Ashton Xeran, que eu consegui uma imagem dele e botei no grupo do Javali. Acho que estou chegando qualquer dia, não falaremos dele. Qualquer dia desse a gente pode crer que a gente não vai falar dele. Poder falar dele quinta-feira. Pode falar do Aston Xeran. Semana que vem. Hã? Semana que vem é o quê? Semana que vem vamos botar no site, vamos divulgar, não tem tema na semana Ah, que vem. tá. Mas dia 16, especial, Outfit, né? Fora do tema. Outfit. Fora do tema aí. Out of falar sobre o control. movimento negro aí. Grandes presenças no nosso programa. Vai pegar fogo. Ana Paula disse: Boto vai cortar o cabelo. Obrigado, Ana. Obrigado. Vamos, galera. Eu vou- acho que é isso, né? Foi. Abração. Beijo nas crianças. Encerrou lá? A gente ainda tava ao vivo.